paz do Senhor aos irmãos, amém? É muito bom estar com os irmãos em Goiânia. A gente teve querência semana passada, depois, antes tivemos em São Paulo, depois tivemos em Porongatu. É sempre bom estar com a igreja, seja onde ela estiver. Mas eu tenho o meu coração aqui, né? Então, estar com vocês é muito gostoso, né? Marcos 2, de 18 a 22. Vamos juntos, então, meditar nessa palavra do Senhor. Amém? Marcos, capítulo 2, do verso 18 ao verso 22. Amém? Amém? Todo mundo achou? Amém? Joia. Então diz assim a palavra do Senhor: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Estão fazendo essa pergunta para Jesus. E respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. E ninguém põe um vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas se põe vinho novo em odres novos. Deus, nós queremos clamar a Ti para que o Senhor fale conosco nesta noite. Eu preciso tanto dessa palavra, Deus, que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco, e eu peço que o Espírito Santo tenha a liberdade, Senhor, de perturbar o nosso coração e de nos mostrar o que é que o Senhor espera de nós nesta noite, no nome de Jesus, amém. Bom, a gente sempre vai percebendo, na medida que vai lendo sobre o movimento e o ministério de Jesus, as pessoas estão sempre incomodadas com ele, com alguma coisa, né? Aqui a turma está incomodada, alguns fariseus, né, diz o texto, discípulos de João e dos fariseus, eles jejuavam. Do João, não sei quantas vezes por semana, mas os fariseus, a gente tem que eles jejuavam 2 vezes por semana. Então, as pessoas observando os discípulos de Jesus, achou estranho que um mestre, né, alguém com tanta autoridade, alguém com autoridade religiosa e espiritual, não tivesse um movimento espiritual de jejum. E eles ficaram incomodados com aquilo. Então, tem alguma coisa errada com esse negócio aqui, né? Afinal de contas, os discípulos de João jejuam. João estava fazendo um grande ministério, né? Deus traz João, e João, Deus se derrama sobre ele. Há um avivamento, porque a gente tem que pensar aqui que havia 400 anos de silêncio. Deus ficou 400 anos sem dar palavra ao povo de Israel. Vocês já imaginaram que coisa? Deus em silêncio com a gente. E eles ficaram 400 anos sem uma palavra de autoridade, que eles mesmos reconhecessem que era do Senhor. Aí vem João. Aí os discípulos de João jejuam. Aí vem os fariseus, que também eram considerados autoridades religiosas, né? A turma era cheia dos rituais, né? E eles eram vistos também nesse sentido como autoridade. Então está alguma coisa estranha que um mestre com tanta autoridade, que cura, que liberta demônios, que quando fala até os escribas dizem: com que autoridade, né? Quanta autoridade ele fala essas coisas. Se perturba porque agora esse mestre, peraí, não está jejuando? E aí a resposta de Jesus é muito interessante. Ele diz assim: olha, podem jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Opa! Jesus traz uma figura, traz uma metáfora. Ele diz assim: olha, gente, hoje
é festa. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Vocês estão jejuando, ainda mantendo todos esses rituais, essas tradições, essas ideias sobre a religião, porque vocês não estão entendendo quem é que está aqui. E aqui Jesus começa a mostrar para a gente uma coisa muito séria. Porque aquele povo, gente, a gente tem que pensar com os judeus como o povo que esperava o Messias vir. Um povo que queria encontrar com aquele Messias. Um povo que tinha a lei tinha sido dada a eles. A lei era para apontar a Cristo. Mas agora eles estão diante do Cristo e eles não conseguem ver em Cristo o cumprimento de tudo aquilo que foi dito. Eles estavam tão acostumados a rituais e a tradições religiosas. Eles estavam tão acostumados a coisas que tinham sido colocadas, nem eram por Deus. Se a gente for pegar a Torá, por exemplo, existe a ordem de jejum uma vez por ano para o judeu, que é no dia, não é isso, Orlando? No dia da expiação. A ordem da lei para jejuar é no dia da expiação. E a gente também vê no Velho Testamento o povo jejuando quando profetas, reis, em alguma situação de calamidade, levanta o povo para orar e jejuar. Nessas situações. Mas essa turma aqui já tinha aprendido com os modelos religiosos que eles estavam, João Batista e os fariseus, que tinha que jejuar mais. Mas a questão é que não tem nada de errado deles orarem ou deles jejuarem. A questão é que eles não conseguiram compreender o novo de Deus que estava chegando para eles. O que é terrível nessa colocação aqui é que eles não estavam entendendo para quem é que eles estavam fazendo a pergunta. Eles não conseguiram reconhecer que Jesus era toda a promessa que eles estavam esperando. Porque eles estavam tão cheios de ideias, de concepções, que eles não conseguiram reconhecer o Senhor. E aqui eu penso que nós temos uma lição aqui. Já começa uma lição aqui, não é? De que às vezes nós estamos tão cheios de ideias, de concepções sobre o que é Deus, sobre o que é servir a Deus, sobre o que é, de fato, nós vivermos uma vida que vai agradar ao Senhor, que a gente não está aberto muitas vezes para o novo também de Deus que Deus quer nos trazer. O perigo desse negócio aqui, que está acontecendo aqui com esses fariseus, né, esses discípulos de João que perguntam para Jesus, é que eles não foram capazes de entender o novo de Deus para eles. Por causa da maneira como eles viam o Senhor, como eles viam a lei, como eles viam a questão da espiritualidade. E aí eles perderam o noivo. E aí Jesus traz uma figura interessante. Jesus está dizendo assim: gente, eu estou aqui, eu sou o Messias esperado, é dia de festa. Ele traz uma metáfora de festa. Casamento em Israel durava muitos dias, era uma coisa grandiosa, muita dança, muita música, muita comida. E Jesus está dizendo: olha, pode alguém jejuar enquanto o noivo está na festa, o noivo está no casamento? Parece que Jesus não está, parece que o que Jesus diz não tem nada a ver, né, com que eles, pelo menos quando eu lia isso, com o que eles estão perguntando. Mas o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: vocês estão tão cheios de ideias religiosas, de concepções e de rituais e de tradições, que nada tem a ver com a minha palavra, que nada tem a ver nem com a lei que vocês receberam, que vocês não conseguem perceber o noivo, que é o novo de Deus para a vida de vocês. E isso aqui que é o sério. Porque quem estava lá naquele dia respondendo isso era o próprio Messias. Era o próprio Cristo. Era o esperado por eles. Isso aqui, quando Jesus diz isso aqui, o que Jesus está dizendo é que nós devemos tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado com o que nós trazemos, com a maneira como nós enxergamos o Senhor, com a maneira como nós enxergamos o Evangelho, com a maneira como nós entendemos quem é Deus e qual é a nossa expectativa de Deus. Porque pode ser que Deus se apresente a mim e a você em algum momento, Deus está na nossa presença e nós estamos fazendo perguntas que nada tem a ver ou que aponta que nós estamos reconhecendo Jesus entre nós. Porque é isso que eles estão fazendo, não é? Eles não estão entendendo que Jesus é o
Messias. Eles não estão entendendo que quem está ali discipulando aqueles homens que não estão jejuando como eles é o Cristo, o enviado de Deus, o esperado pela nação de Israel. E aqui Jesus então vai dizendo para eles: olha, durante o tempo em que estiver presente o noivo, eles não podem jejuar. O que Jesus está dizendo para eles assim: olha, que eu cheguei, gente. Eu trouxe um novo reino. Eu trouxe uma nova visão. Eu trago um novo momento. Eu trago uma festa de fato que vocês têm que comemorar. Eu tô trazendo, inaugurando um reino. E vocês não estão dando conta, sabe por quê? Porque vocês estão presos a tanta coisa que nada tem a ver com a minha palavra. Porque a lei estava tudo correto com a lei. Vocês concordam comigo? A lei não era um apontamento para Cristo? Só que essa turma aqui já tinha pegado a lei, jogado tantos rituais em cima delas, criado tantas ideias religiosas em cima da lei, que eles não conseguiram entender o Cristo eles não entenderam o espírito da lei e continuaram sem entender o espírito da lei, mesmo diante do Senhor da lei. E aí Jesus diz: eu estou aqui, eu trago para vocês um novo reino. Em Marcos 15, Jesus diz assim, que ele disse assim, vai lá em Marcos 1,15, ele diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está dizendo: o tempo está cumprido, eu estou aqui, tudo o que vocês esperavam está acontecendo. O reino de Deus está próximo. Olha eu aqui, prestem atenção no que eu venho trazer a vocês. Prestem atenção em como eu estou vivendo, no que eu estou ensinando, no que eu estou propondo para a vida. Jesus chama a atenção deles, que naquele momento era tempo de celebração, era tempo de festa, porque Jesus estava entre eles. Amém, gente? Jesus entre nós é isso, é tempo de festa, é tempo de celebração. Mas dependendo de quando nós estivermos diante do Senhor, nas expectativas que nós estamos colocando diante dEle, é possível que a gente perca o Senhor da festa. E era o que estava acontecendo. Essa turma não estava entendendo a proposta de Jesus, não estava entendendo os princípios do reino, não estava entendendo quem era que estava lá. Aí Jesus diz: olha, no verso 20, vai haver dias em que o noivo vai ser tirado. Mas vai haver dia, né? Eu vou ser entregue, nós sabemos, né? Ele seria entregue. Ele morreria na cruz por nós, ele seria levado. E agora, sim, nesse tempo, nós temos que jejuar. Aqui Jesus também já dá um recado, né? Mas enquanto o noivo está com eles, enquanto eu estou aqui, prestem atenção. Prestem atenção no que eu estou trazendo a vocês, em quem eu sou, no que eu estou ensinando. Porque eles não estavam entendendo que era Jesus que estava ali. E aí agora no verso 21 e 22, Jesus traz um princípio, que é na verdade o que eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos. Eu estou tão rouca, foi de tanto orar ontem. Oh, glória! Deus é bom, né? E ele diz assim, olha, presta atenção vocês aí que estão aguardando, né? Estão aí cheia de ideias e concepções de como será esse Messias. Ele diz, preste atenção. Ninguém vai costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. E aí ele dá um outro exemplo, do mesmo princípio. Ele diz, ninguém põe vinho novo em odres velhas. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se pode perder o vinho como os odres. Mas se põe vinho novo em odres novas. E aqui, gente, que eu quero trabalhar pensando em nós agora, né? Pensando em mim e em você. Porque há um princípio aqui que pode nos acontecer quando nós não reconhecemos diante de quem nós estamos. Nós conhecemos e servimos ao Messias prometido. Amém? Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele diz que veio anunciar um reino. E um reino tem os seus valores e os seus princípios. E Jesus está dizendo a eles, olha, vocês não têm como pegar tudo que vocês aprenderam
e tentar costurar isso com aquilo que eu estou apresentando de novo. E aqui Jesus trata uma coisa que na psicologia é muito legal. A gente costuma dizer na minha abordagem que nós temos configurações psicológicas, ciclos que nós vivemos. E quando aquelas configurações elas não estão trabalhadas, elas não estão fechadas na nossa vida, a gente vai para uma outra, por exemplo. Deixa eu citar um exemplo para ficar mais claro. A gente se casa, separa, aí a gente casa de novo. Aí você foi para aquela relação magoado com o primeiro marido. Você foi cheio de dedos com um monte de coisa que aconteceu. Você fala, isso aqui eu não vou viver lá mais. Você não trabalhou, de acordo com a psicologia, você não fechou a configuração. Você não fechou a gestalt. Você não deixou para trás o que tem que ficar lá. Você traz quando você não perdoa, quando você não se relaciona com o novo, e você traz coisas do velho, você bagunça a nova relação. Casamentos terminam, muitos casamentos, segundos, terceiros casamentos terminam, porque as pessoas vêm marcadas e magoadas do primeiro. Não está fechada a configuração. Colocou-se vinho velho em odres novos. E aí a relação nova não vai para frente, ela se rompe. Por quê? Porque a pessoa não resolveu coisas para trás. Tem um princípio aqui. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não temos como pegar tudo que nós aprendemos, nossa cultura, nossas concepções, nossas ideias sobre a vida, e tentar fazer uma costura com o reino de Deus. O chamado para a igreja está lá em Romanos 12. Nós temos que agora, em Cristo, e compreendendo Jesus, nos sacrificar os nossos próprios corpos. Entregarmos, para que a gente experimente o quê? A boa. Agora nós precisamos morrer. É quando o Labiano diz que nós temos que morrer. Não está para ir com o velho homem para servir a Jesus. Porque é pano velho em veste nova. Não dá para ir com a nossa ideia sobre o dinheiro para servir a Jesus. É configuração velha que a gente traz. Se a gente tentar viver no reino de Deus, lidando com dinheiro no reino de Deus, igual a gente lida no mundo, igual a gente lidava antes, nós vamos bagunçar as coisas. Nós nem vamos viver o que Jesus nos propõe, e nós vamos romper com as coisas que estão acontecendo. Nós vamos romper nós vamos fazer sutura, né? Como diz, essa roupa vai rasgar e esse vinho vai se perder, porque não tem como misturar os princípios do reino, aquilo que o Senhor nos traz, com aquilo que nós trazemos, que é do velho homem, que é de uma velha vida, que são velhas concepções, que são expectativas, que nada tem a ver com aquilo que Jesus veio trazer para a gente. E sabe, gente, muito das nossas alegrias, muito da nossa falta de percepção sobre Jesus, tem a ver com essa coisa que não fica muito fechada em nós. Muita dessa tentativa da gente pegar aquilo que é do velho homem e amarrar agora com tudo isso que nós estamos entendendo e aprendendo sobre o reino de Deus. Não é possível. Por isso que a ordem é morrer. Por isso que nós somos chamados a nos entregar. O chamado do reino lá em Romanos 12 abre para mim, Eduardo, que eu estou com o texto na cabeça, mas ele não está saindo como ele está lá, como eu decorei já. Então, vamos lá. Romanos 12. 1 a 3, por favor. Amém, é isso aí, obrigada. Olha o que o texto está dizendo. Não dá para entrar no reino e receber esse noivo com vestes velhas, com concepções velhas, trazendo o que nós aprendemos no mundo. É claro que a gente chega com tudo, né? A gente vem como está. Mas o convite para nós nas Escrituras
é não misturar as coisas. Nós precisamos abandonar as nossas velhas configurações. Nós precisamos abandonar nossas ideias, nossos conceitos, aquilo que nós pensamos sobre a vida. Perdoar. Gente, perdoar na perspectiva de Jesus é complicado. Porque Jesus diz assim, se você não perdoar do íntimo, o Pai também não vai perdoar vocês. Aí você diz assim, não, mas eu vou perdoar, concepção velha. Eu vou perdoar do meu jeito, eu vou perdoar, não quero nunca mais ver aquela pessoa na minha vida. Né? Eu vou orar para aquela, né, para bem longe de mim. Né? Você está trazendo uma configuração, um pano velho para costurar no novo de Deus na sua vida. Não tem jeito, vai se perder um novo. Muito dos incômodos que nós vivemos, sabe quando você vem para o culto e você escuta uma palavra e aquilo fala com você, e você fala, não, agora você fica incomodado, você vai para casa, você fala assim, eu não estou fazendo tudo que eu devo fazer sobre isso. Você começa a ficar inquieto diante daquilo. Normalmente tem a ver, porque nós temos muita dificuldade de abandonar nossas ideias sobre as coisas. Nossas ideias sobre o mundo. Nossas ideias sobre relacionamento, nossas ideias sobre sistema político, nossas ideias sobre amor. Nós temos, a nossa cultura ocidental mesmo, fica tentando costurar uma ideia de amor que nada tem a ver com a ideia do reino. Porque a ideia de amor no reino é pão que se faz, que se reparte. É pão que se permite dividir. No reino de Deus, amor é prática, é ação. Não tem como você dizer, eu amo meu irmão e não faço nada por ele. Eu amo meu irmão e não me compadeço da necessidade dele. Eu amo meu irmão, mas não oro por ele. Não tem jeito. É preciso que a gente venha para essa nova configuração do reino, daquilo que Jesus está propondo, e a gente abra mão da maneira como nós enxergamos as relações e os nossos conceitos de amor. E aqui Jesus está nos chamando, né? À medida que eu lia esse texto, o que eu sentia no meu coração, porque eu sempre apliquei isso para os outros. A gente só pensa na turma religiosa, né? Nas turmas que às vezes a gente quer criticar, né? Que são de outras denominações, ou que a gente não concorda com isso ou com aquilo. Mas quando eu trouxe o princípio para a minha vida, eu me assustei com a proposta de Jesus. Porque é possível eu estar diante de Jesus com tanta coisa do meu velho homem, com tanta coisa de uma configuração de uma vida que nada tem a ver com aquilo que Ele quer construir em mim, que pode ser que nessa minha tentativa de viver a vida cristã, eu estou rompendo odres. Eu estou pegando o novo de Deus e deixando se perder na minha vida. E aí, a gente vê cristão ansioso, frustrado, chateado, sem direção. A gente conversa às vezes com certos crentes, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? É uma turma que misturou as coisas. Eles não deixaram o velho para se apropriar do novo. Eles não reconheceram o noivo, que é o novo de Deus para as nossas vidas, que é Jesus, com todo o seu reino, e com todos os seus princípios, e com todo o seu chamado para nós. Nós fomos chamados a deixar tudo, tomar a cruz e seguir. E eu entendo que tomar a cruz passa por essa abertura de deixar para trás o que não tem nada a ver com esse reino de Jesus. Eu pensava assim sobre dinheiro, mas Jesus diz que é assim, que é para dividir. Então eu não posso continuar vivendo sem dividir. E aí eu rompo com o meu velho para viver o novo de Jesus. E muito de uma vida pequena, de uma vida sem movimento que nós vivemos, tem a ver com o fato de que a gente até gosta de Jesus, a gente até se propõe a caminhar, a gente até reconhece Ele como autoridade, mas nós estamos tentando costurar pano velho em tecido novo. E aí a gente perde os dois. Porque a gente nem vive no mundo como devia viver, né? E nem vive mesmo a proposta que Jesus tem para a gente. A gente fica aqueles crentes, eu imagino, que é aquilo que Jesus está chamando lá em Apocalipse, aqueles crentes mornos.
porque não se posiciona diante do novo que recebeu. Não coloca vinho novo em odres novas. Não costura pano novo em pano, né? Não costura pano novo em pano novo. Não. Eu não sei, estou conseguindo explicar o que eu estou vendo aos irmãos? Eu espero que eu esteja conseguindo explicar, porque eu estava dizendo para o Orlando, Orlando, eu sempre entendi isso pensando nas tradições religiosas e nunca trazendo para a minha vida. Onde é que eu posso estar rompendo com os odres novos de Jesus na minha vida? Onde é que eu posso estar tentando costurar uma vida cristã que não tem nada a ver com aquilo que o meu mestre está me propondo? Porque é isso que eles estão tentando fazer. E aí eles perdem a alegria do noivo. Eles perdem a alegria da festa. Eles não podem reconhecer quem é que está lá. Eles não podem celebrar nada, porque eles estão confusos com esse reino que tem uma amplitude muito maior, e a qual não está para misturar mesmo. É preciso abrir mão. É preciso deixar para trás. É preciso olhar. Em todo chamado, em toda palavra do Senhor, ele diz: se alguém quiser vir a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem põe a mão no arado não deve olhar para trás. É sempre um chamado para o novo, para frente, para um rompimento que ficou para trás. O Senhor nos chama, gente, para deixar nossas configurações da vida velha. Amém? Onde é que você está preso, meu irmão? Onde é que você está preso? Onde é que você está vivendo como o mundo vive? Onde é que você está vivendo com os princípios dentro da igreja, com cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, mas tentando costurar uma ideia de um evangelho que nada tem a ver com Cristo? Porque a ordem da palavra é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente só vai experimentar o noivo, que é o novo de Deus para a nossa vida, que é Jesus, quando nós nos permitirmos passar por essa transformação. É só essa transformação que vai nos libertar das nossas configurações velhas, da nossa vida velha, desse homem que está morto, mas que de vez em quando a gente parece que ele está mais vivo do que nunca. De vez em quando no trânsito eu fico com essa sensação, né, amor? Sabe, muitas vezes nós lutamos para abandonar os vícios, lutamos para abandonar um pecado, mas nós estamos tentando lutar com as armas que nós aprendemos no mundo. E a proposta de Jesus no reino de Deus é muito diferente do mundo. No reino de Deus, sabe como é que a gente luta com o pecado? A proposta de Jesus, com os nossos vícios, está lá em Tiago. Confessai-vos, pois, os vossos pecados uns a outros. Para o quê? Sedes curados. Podemos, claro, ir para a psiquiatria, podemos, claro, ir para a psicologia, claro que podemos. Mas há uma cura para a igreja. Há uma cura para aqueles que receberam o reino. Confessa. Busca alguém com maturidade no meio do povo de Deus e confessa o seu pecado. E junto com ele, luta em oração. E aí sabe o que a Bíblia diz? Vai ser curado. Sabe por que a gente vê desespero? Muitas vezes, diante das situações da vida, luto, desastre, acidente. Porque se ainda traz a configuração do velho, não do novo. Porque a Bíblia diz que o Senhor foi preparar o que para nós? Uma casa. Ele disse que a nossa pátria não é nesse lugar. Isso aqui nós somos o quê? Peregrinos. Que a vida é isso mesmo. Mas que a nossa esperança está na ressurreição. Se a gente abandonar o velho, de segurar essa vida, de querer segurar ela com todas as nossas mãos, se a gente não abrir mão disso, a gente não vive o novo de Deus, do consolo
e da alegria que Deus pode nos dar na esperança daquilo que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. Por isso é preciso renovação, senão a gente fica nas configurações velhas. É preciso que a gente olhe para a palavra com muito temor. Ultimamente, eu me pego fazendo isso. Às vezes a gente fala assim, eu sei que isso é pecado, mas eu estou comendo esse tanto mesmo. Não é? Você já viu gente falar isso? Eu sei que isso é pecado, mas eu estou fazendo esse negócio desse jeito. É como se não estivesse entendendo que no reino, na configuração e na proposta de Jesus, eu não tenho como brincar com o pecado. Amém, gente? Estão me entendendo? Eu não tenho como brincar. Quem brinca com o pecado é o mundo. Isso é uma configuração velha. Nós não podemos brincar porque nós sabemos o preço que isso foi. E o nosso chamado é para nós confrontarmos isso. É para nós confessarmos isso. E é para nós nos apropriarmos do que Cristo fez. Porque a gente ficar lutando com a culpa. Não, reconhecer a culpa e receber o perdão. Mas nós temos que abrir mão dessa velha configuração. E o que Jesus propõe aqui, nesse caso, era porque eles, na expectativa de um Messias que ia resolver todos os problemas econômicos, políticos, sociais dele, ia tirar Israel do domínio do Império Romano, na expectativa deste Messias, eles perderam o novo de Deus para eles, que era a presença de Jesus no meio deles. Por causa de uma concepção errada do que era o Messias, eles perderam o Messias. Isso aqui tem que ensinar algo para a gente nessa noite. Uma concepção errada do reino de Deus nos faz perder o noivo no casamento. Nos faz perder o novo de Deus. Ou nos faz romper coisas que não são para serem rompidas. O novo de Deus é para ser colocado em coisas novas. E esse é o chamado. Esse é o chamado da igreja. Amém? Esse é o chamado meu e esse é o chamado seu. Que esses discípulos aqui, que essas pessoas que vieram até Jesus, não estavam compreendendo. Toda vez que nós perdemos Jesus de vista e nós vivemos uma vida como se Jesus não fosse aquele que vai nortear o nosso comportamento. Quando eu digo comportamento, na verdade, o nosso coração, nossa visão, a nossa forma de olhar para as coisas. Se Jesus não é a nossa referência, nós estamos vivendo então como eles. E aí nós estamos perdendo o que Deus tem para a gente. E aí eu arrisco dizer que nós estamos igual os da Odisseia. Nós estamos estragando as coisas em vez de melhorar as coisas. E essa então é algo muito sério. Mas termina para mim aqui de que se aquela turma pudesse compreender quem é que estava ali e o que é que ele estava trazendo e o que é que ele vinha ensinar para eles, eles podiam viver coisas fantásticas, que é o que nós como igreja podemos viver, amém? Nós somos chamados para viver coisas fantásticas. Nós somos chamados para viver coisas espirituais. Nós somos chamados para viver acima de muita coisa que nós estamos vendo por aí. Isso não nos torna melhores, mas nos fala de uma vida que nós podemos, de fato, salgar e iluminar. Nós tivemos uma situação, só para mim terminar, no trânsito, nós estávamos com um amigo do Orlando, o cara nos fechou, acho que o Orlando contou isso para alguns de vocês, o cara nos fechou pela direita, e o Orlando foi junto, e o para-choque dele de trás saiu. Nós estávamos ali num corredor, numa obra, indo ali para o Passeio das Águas, e esse cara, quando viu que ele estava errado, mas ele entendeu que ele estava certo. Ele desceu do carro, ele dava murro
no carro, no nosso carro, está até amassado até hoje. Ele queria brigar com o Orlando, o Orlando ficou calmo, graças a Deus. E esse amigo do Orlando o Orlando estava numa posição que nem sair ele tinha do carro. E aí o cara que estava sentado atrás de mim saiu do carro e ele falou assim, chegou para o cara muito gritando, xingando, falando coisas horrorosas, assim, sabe? E o camarada, calma, fala, né? Nós vamos resolver, meu amigo. Nós vamos resolver esse negócio, calma. E o cara foi, pode abaixar o tom, nós vamos conseguir resolver isso. O senhor não vai ficar no prejuízo. E aí começaram a buzinar, sabe como é que é, né? Os goianos, em qualquer lugar, não? Eles tinham que passar, né? Aquela briga de trânsito no meio. E aí o cara falou assim, então eu vou estacionar meu carro ali, vocês estacionam também? Você está me devendo? E o cara xingando, gritando. Nós voltamos para o carro, o cara estacionou num lugar perigoso também, nós fomos um pouco mais à frente, estacionamos num posto, ele foi estacionando do lado, e o cara desceu muito bravo com o Orlando, a gente deixou o Orlando mais distante, e esse amigo do Orlando foi conversando com ele. Conversou, tentou arrumar o carro, pegaram uma chave, ele colocou o carro do cara, o para-choque no lugar, e aí o cara falou assim, aí o cara que estava muito nervoso virou para esse amigo do Orlando e disse assim, cara, me desculpa. Parabéns. Parabéns pelo seu comportamento. Me desculpa. Me desculpa, minha. E foi embora envergonhado. Esse amigo do Orlando, chamado Rodrigo, conheci ele recentemente, ele entendeu o novo de Deus para a vida dele. Ele entendeu o novo. Porque numa perspectiva humana, aquele cara, a gente tinha que dar, né, um soco na cara dele, né? Um golpe de Muay Thai. Ele merecia. Do ponto de vista humano, do ponto de vista do velho homem, ele estava completamente errado. Do ponto de vista do trânsito, ele estava completamente errado. Mas aquele amigo do Orlando viveu o novo de Jesus, a proposta de Jesus. E aquele homem ficou tão envergonhado com o próprio comportamento e foi embora dando parabéns para o amigo do Orlando. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês o que eu vi, mas quando nós nos permitimos viver o novo de Deus e colocar esse novo em odres novas, nós vamos fazer muita diferença nesse mundo. As pessoas vão ver o Senhor em nós. As pessoas vão desejar o Senhor Jesus. As pessoas vão querer saber desse Jesus. Porque vão ver em nós uma vida totalmente contrária e totalmente diferente. Eles vão ver Jesus em nós. E é isso que nós fomos chamados. Os discípulos estavam ali, não precisavam jejuar naquele período. E Jesus dá aquilo como lição para eles, no sentido de que, olha, eu estou aqui, eu trago coisas novas, é tempo de celebração. Essa turma aqui, ó, vai jejuar um dia, mas agora eu vou treiná-los, capacitá-los, ensiná-los. Depois eles vão pôr fogo nesse mundo aí. Aí nesse tempo eles vão precisar jejuar. Aí eles vão estar prontos para o novo. Eles vão costurar pano novo em pano novo. Vão colocar vinho novo em odres novas. E esse é o nosso chamado. Foi isso que esse amigo do Orlando fez. Ele entendeu. Ele entendeu o porquê ele estava sendo chamado e o que é que Jesus tinha como proposta para ele naquela briga de trânsito. Ele não tentou costurar uma vida cristã, que ele podia dizer, nossa, mas o cara estava errado. Não, ele não se justificou. Nós estávamos completamente certos do ponto de vista do trânsito. Mas ele foi com os princípios de Jesus. Ele costurou direitinho. No lugar certo. E aí Jesus foi visto. Gente, o mundo precisa que a gente comece a entender o que Jesus veio ensinar. O mundo precisa. Na verdade, nós precisamos. Há muito sendo oferecido para mim e para você no reino de Deus. Nós somos chamados para receber e viver na plenitude do Espírito. Nós somos chamados para termos os frutos do Espírito. Nós somos chamados para coisas novas.
há vinho novo para a igreja. E há odres novos para a igreja também colocar esse vinho. Mas nós precisamos sair desse lugar, desses discípulos aqui, ó. De gente que tentando encaixar uma coisa que não tem como encaixar. De gente tentando entender um mestre, uma espiritualidade baseada naquilo que eles traziam e não naquilo que o Senhor estava trazendo para eles. Que nessa noite o Espírito me ajude a nunca tentar costurar coisas velhas no novo de Deus na minha vida. Amém? E nem vocês. No nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a não pegar esse envio novo que nós recebemos, porque nós sabemos do novo de Deus para nós, que é Jesus, e a colocar nos odres do passado, nas configurações do passado, e perder as duas coisas. Por isso que a gente brinca, né? Aqueles crentes Raimundo, um pé na igreja, esse povo está sempre rompendo os odres, estão sempre rompendo com as vestes. E não podem viver a alegria da presença do novo de Deus, que é Jesus. Que nós somos chamados, e o que Jesus está dizendo para eles: olha, eu sou o novo. Eu sou a resposta que o mundo precisa. E vocês estão aí, cheio de ideias que não tem nada a ver com o que eu vim trazer. Que o Senhor nos ajude, amém? Eu espero, peço aos irmãos que eu tenha conseguido mostrar o que eu vi, né? Eu espero que eu tenha conseguido explicar. Mas o meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo nos faça ver o noivo que está entre nós. Nos faça o que nós recebemos do Senhor. O princípio que está no verso 21 e 22. De nós deixarmos a nossa velha vida e nós abraçarmos o novo, que é Jesus. E tudo que Jesus está propondo para nós. Que o Senhor nos ajude, amém?